o Trump acaba de fazer uma ameaça ao BRICS antes mesmo de tomar o poder, e aí fica aquela questão, o que está por trás de tudo isso? Então o que eu quero comentar é sobre o post que ele fez no Truth Social, falando uma ameaça explícita ao BRICS e obviamente, retaliações que aconteceriam caso o bloco queira continuar os esforços de criar essa moeda. Então, obviamente que isso, todo mundo comentou isso no Brasil e obviamente que você tem aqueles que vão achar que isso é uma fraqueza, outros vão achar que isso já é um posicionamento já de força antes mesmo de tomar o poder. Então, o que eu quero é entrar nos detalhes e os fatos e também como que isso se enquadra na macroeconomia. Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao post em si, no Truth Social ele escreveu a seguinte coisa, eu vou traduzir aqui livremente, tá? Então, me perdoe se eu cometer algum erro aqui. Então ele falou que a ideia dos países dos BRICS tentarem se distanciar do dólar enquanto eles ficam simplesmente observando como meros espectadores, acabou. Então, nós vamos pedir o comprometimento, nós vamos obrigar o comprometimento de todos esses países de que eles nem vão fazer a criação de uma moeda BRICS ou nenhum outro país tente substituir o todo-poderoso dólar, ou eles vão encarar tarifas de 100%. Ou também você vai poder esperar dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia americana. Então vocês vão poder encontrar um outro babaca para poder continuar fazendo negócios com vocês. Não tem nenhuma chance que o BRICS vai substituir o dólar no comércio exterior ou nenhum outro país que vai tentar dizer adeus à América, certo? Então, extremamente forte, né? Como sempre, Trump é bastante polêmico na forma que ele escreve, mas o que eu quero dizer é um pouquinho do contexto, né? Por que isso? Por que agora? O que isso significa? E se isso é simplesmente um blefe ou se tem algum ponto de verdade. Então, vamos lá. Primeiramente, todo mundo que me acompanha, quem já me acompanha mais tempo nesse podcast, sabe que eu falo muito do euro-dólar, dos dólares fora dos Estados Unidos. E é claro que também falo bastante nesse podcast em relação a todas as tentativas do bloco BRICS de se distanciar do dólar, principalmente pela forma que o dólar é feito. Então, o primeiro ponto, isso aqui é literalmente o mais interessante, é que se você também acompanha esse podcast, você sabe que eu falo sobre a teoria do milkshake do dólar, onde você tem uma dicotomia que, infelizmente ou infelizmente, concordemos ou não, independente da minha opinião, da sua opinião, é assim que o sistema funciona. Todo dólar que é criado, principalmente fora dos Estados Unidos, ele também tem, junto com ele, o seu principal mais os juros. Ou seja, sempre que existe a criação de dólares fora dos Estados Unidos, um juro precisa ser pago. Então, automaticamente, a oferta de dólares, a impressão de dinheiro, entre aspas, feita principalmente por bancos internacionais, ele exige o pagamento de volta, ou seja, a sua demanda é por definição maior do que a oferta. E justamente porque todos os outros países, apesar de inicialmente terem sido forçados naquela situação, né, depois de Bretton Woods, a usarem o dólar, o sistema euro-dólar ele surgiu de forma autônoma. Ele não veio de cima para baixo, ele veio de baixo para cima, criando um sistema descentralizado fora dos Estados Unidos, inclusive do controle deles. Só que o fato de não estar sob o controle do Fed não significa que isso não favoreça os Estados Unidos. Essa que é a questão. Como o sistema foi se desenvolvendo de uma forma cada vez mais entranhada, ou seja, dívidas são criadas em dólares numa velocidade maior fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, a sua demanda automaticamente de dólares é maior fora dos Estados Unidos do que dentro. Ou seja, você tem duas formas de obter os dólares que qualquer país precisa. Ou você tem um déficit da balança comercial dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos importam mais do que exportam, ou seja, é aí que eles estão perdendo, porém isso gera uma oferta de dólares para fora, permitindo que os países, inclusive o Brasil, possam usar esses dólares. A outra forma é você fazer empréstimos.
é você expandir o seu balanço bancário, né, ou de determinados países, etc. Só que ao fazer isso, você tem um risco, certo? Você não pode tomar calote. Se você tomar calote, o seu ativo é quebrado. E é assim que bancos quebram, certo? Então eu falo justamente desse grave problema e por que isso acaba favorecendo os Estados Unidos, queiramos ou não. Por mais que você tente abandonar o dólar, o fato de você tentar fazer isso como o distanciamento cria a ilusão de que automaticamente ao fazer isso você vai fazer com que o dólar valha zero e que ele acabe sendo completamente abandonado porque ninguém mais quer o dólar. Mas não funciona assim. Por quê? Porque a dívida dos países não é somente com os Estados Unidos. Na verdade, os países fora dos Estados Unidos, ou seja, que não seja os Estados Unidos, todo mundo, exceto os Estados Unidos, devem a eles mesmos. Ou seja, o Brasil deve à China, a China deve ao Japão, o Japão deve a Singapura, que deve à Suécia, que deve à Polônia, e todas essas dívidas também são em dólares porque se trata da moeda intermediária que criou todo o sistema que nós temos hoje. Ele é entranhado, queiramos ou não. E para você sair dele, você é obrigado a dar o calote em uma outra parte que não é os Estados Unidos. É por isso que é muito importante você entender essa diferenciação. O dólar ele não pertence aos Estados Unidos, somente. Ele pertence ao mundo inteiro. Então, isso faz com que, apesar de todos os esforços de desglobalização que nós tenhamos, nunca o sistema monetário foi tão globalizado como ele é hoje, criando exatamente aquele problema. Você detesta o seu inimigo, mas está amarrado a uma corrente cada vez mais forte e trazendo você cada vez mais próximo. Esse é o grande desafio da macroeconomia. Então, agora por que o Trump vai soltar algo assim? Claro que ele quer demonstrar uma força política, porém, ele também não é besta. Ele sabe do funcionamento do sistema euro-dólar. Talvez não nesses detalhes, porque ele não acompanha esse podcast, né? Tô brincando. Mas enfim, isso é exatamente a teoria do Brent Johnson em relação à demanda por dólares fora dos Estados Unidos. Isso é simplesmente todo o euro-dólar, todo o dólar circulante fora das fronteiras americanas é um derivativo de dólar, ou seja, tudo é dívida, 100% é dívida. Então é impossível você se livrar disso sem você desalavancar. Ao desalavancar, você cria deflação. Criando deflação, você mata completamente o sistema, mata os seus ativos e é impossível você fazer uma transição sem entrar em colapso. Mas todo mundo acha que entrar em colapso é somente os Estados Unidos e o resto do mundo fica ali totalmente intacto. E isso é literalmente impossível pela forma que o sistema é feito. E, melhor ainda, ou pior ainda, todas as moedas ao redor do mundo são derivativos desse euro-dólar. Percebe? Então, essa, infelizmente, é a forma que o sistema monetário vem se equilibrando e, obviamente, tentam se achar formas para poder sair disso. Mas é impossível fazer isso sem nenhum tipo de dor, de uma forma assim catastrófica, né? Porque você tem que criar uma força deflacionária. Então, o Trump soltar isso, é claro que ele já dá ele já dá uma imagem política de força antes mesmo dele entrar. Ele já vai ameaçando, ele já tentando mostrar ali quem é o chefe, né? Quem é o alfa. Só que, ao mesmo tempo, você sabe que teoricamente ele não precisa falar nada disso. Por quê? Porque só do fato do euro-dólar funcionar dessa forma, os outros países não conseguem sair dessa teia de aranha pelas dívidas que eles mesmos vão criando. E ao perpetuar o que eles vêm fazendo, isso faz aumentarem suas próprias dívidas. E é claro que todo mundo nos comentários vai dizer assim, você está defendendo os Estados Unidos e você acha que os Estados Unidos vão sair ilesos disso. De forma alguma. Isso vai voltar para os Estados Unidos. Isso cria uma implosão completa da forma que os Estados Unidos hoje se estabeleceram por esse sistema. É como se fosse uma bomba relógio. Só que nessa bomba relógio, digamos que faltem aí 10 minutos para explodir. No último segundo, explode praticamente todos os outros países e somente quando a bomba realmente vai explodir no final, quando zera, aí sim os Estados Unidos implodem, porque eles são o centro desse sistema. Então, primeiro você colapsa a parte de fora, daqueles que não têm a capacidade de emitir a sua própria dívida
em dólares, mas também com o Bank Reserve, que tem uma certa, função ali para manter tudo vivo, né? Os Estados Unidos é o único que pode fazer isso, que é o que a gente chama de base money, ou M1. Nenhum outro país tem essa capacidade. Então, como todos os eurodólares são derivativos desse M1, os Estados Unidos ficam numa situação onde eles detêm o controle, né? Gostemos ou não, por mais que você odeie o império estadunidense, como muitos vão colocar aqui no comentário, ou vão dizer que eu estou defendendo, de forma alguma. Isso é realmente bastante perverso. Só que não importa muito o que eu acho, ou o que você acha. Agora, a questão é que você fazer esse post como o Trump fez, obviamente que ele vai colocar mais lenha na fogueira em relação às tarifas, em relação ao processo de desglobalização, tão bem dito ali pelo Michael Avery, já tem vários capítulos falando sobre esse assunto, e obviamente que é a tendência. A tendência vai ser a renegociação de todos os novos blocos. Quem são meus amigos? Quem são os inimigos? E o Trump já meio que está fazendo isso antes de entrar no poder. É meio que uma projeção para saber quem serão os próximos aliados. É meio que um aviso ao público para dizer, olha, quem fizer parte do nosso bloco vai ter acesso ao mercado americano e, querendo ou não, ele acaba sim tendo influência, porque os Estados Unidos são ou o número 1 ou o número 2 em parceria comercial com praticamente todos os países do mundo. Se você parar de usar dólares, qual que é a probabilidade de você ter acesso ao mercado americano? É zero, você simplesmente não entra. E mesmo que você tente usar outros países como proxy para tentar mandar produtos de forma indireta e tentar se capitalizar, mesmo assim, você consegue fazer outras tarifas indiretas ou ameaças políticas, onde um país vai simplesmente cortar os laços com aquele outro país que estava tentando usar, porque ele não quer cortar os seus laços com os Estados Unidos. Inclusive, eu já ia fazer um outro capítulo, né, falando sobre como o México está nessa situação entre a própria China e os Estados Unidos, e agora já vai ter que mudar um pouco a forma de pensar. Aí fica aquela questão, no Brasil já está se discutindo, meu Deus do céu, o Brasil tomou um determinado posicionamento. O que acontece se houver tarifas agora entre Estados Unidos e Brasil? Isso é totalmente possível. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos e, com certeza, nesse mundo desglobalizado, quem tem mais poder ou mais formas de poder se sustentar, autossustentar, com mais recursos, mais dinheiro, acaba ganhando. E nesse jogo, querendo ou não, é muito difícil você apostar contra os Estados Unidos.